E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Esse é um episódio bem especial para mim, porque eu estou aqui com dois profissionais da minha equipe e são profissionais que me acompanham já há muito tempo. Estou com o Vitor Hugo e com o Ivan Ribella e a gente vai falar aqui sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano. Hoje não tem roteiro, hoje não tem nada para explicar especificamente, é mais mesmo um bate-papo sobre o nosso ambiente de trabalho. Para fazer a gente ser cancelado. O problema são eles dois. Que eles estão com material contra nós, entendeu? Então, dependendo do que a gente falar, o problema é o bullying dentro do backsite. Isso é muito pior do que se saísse na CNN, entendeu? E aí, meninas, eu preciso que vocês façam ali uma apresentaçãozinha, cada um explicando o que você faz. Quem são vocês? Ivan, deixa eu começar por por mim? Isso. Mais novo. Mais novo de empresa, né? Sou Ivan Ribella, já tô no backsite há 6 anos e pouco. Sou consultor de TI, formalmente, né? A gente vai falar sobre isso, né, mais para frente, né? Começa com atendimento ao cliente, levantamento de requisitos. Aí depois a gente vai colocando a mão na massa na prática, vai ajudando, né, nos projetos a fazer toda a inserção e o ajuste das ferramentas. Aí depois disso já fui vindo um pouco para a área mais técnica, conhecendo um pouco mais, né, do mundo do backsite, a área dos softwares, né, os softwares mais complexos, banco, disco. E hoje o que aparece, Bate no estamos peito. aí. O que aparece, fala, vamos lá, tamo junto. É verdade. Deixa eu só fazer uma explicação assim também mais para entender a importância dos meninos. O Ivan, ele é o responsável pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, ele que atende Correto. esse cliente. O Vitor, além de cuidar da equipe, ele é responsável pelo atendimento da Câmara Municipal de Santos, um dos nossos clientes mais antigos lá no backsite. Sim. Conta aí, Vitor, a tua história agora também. Ó, a minha história é longa. Só conta o que pode. É, só que pode. Eu sempre faço esse cálculo todo ano e vejo que tá ficando... Eu tenho mais de uma década no backsite. Hoje, esse ano eu fiz acho que 12 anos no backsite. Entrei... É uma vida já. É uma vida já, uma vida, né? Eu entrei com 15 anos no backsite, né? De 15 para 16, como menor aprendiz, né? Que é um projeto Sim. que tem lá na Baixada Santista, que é o Campus, né? E eu entrei na parte administrativa. Então, de início, eu entrava lá e fazia mais o trabalho administrativo. Ia pro banco, organizava os documentos, né? Depois de um tempo, né? Eu tinha muita facilidade em fazer o serviço de rua, então eu fazia o serviço muito rápido. Então, o serviço que era de 1 hora, como eu tinha muita prática, eu fazia em 30 minutos e tal. E aí eu comecei a ir pro suporte técnico, né? Até hoje o Emerson briga comigo bastante, depois ele acho que vai falar isso, né? E aí, quando o pessoal descia para fazer alguma coisa, eu ia pro suporte. Aí começava a dar o suporte pros clientes, né? E eu acho que ali começou para mim a parte de informática. Dessa tempo para trás, eu sabia que era o computador e não mexia muito. Ali eu comecei eu brinco até a parte de formação, de informática básica, eu comecei ali mesmo, né? Sim. Depois de um tempo pra cá, né? Aí eu fui trabalhando no suporte, primeiro nível. Depois eu fiz algumas formações, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Você deu um belo pulo ali, né? Já rodou aí alguns anos. Eu rodei muitos anos, né? Antes, eu brinco que, se eu for contar a história, é longa, né? Porque... Sim. Eu comecei no backsite, eu lembro que o meu primeiro trabalho efetivado foi organizar cartões. Você lembra que você falou? Organizar cartões? Lembro daquela pastinha, Isso, né? porque o Hermes vai falar, né? O sonho dele era que eu fizesse administração Sim. e eu voltei para... Depois a gente vai... Sim. Tô quase voltando para a parte de administração, né? Porque eu sempre falo sobre o segredo full stack. Sim. E aí sobre essa relação entre gestão e... Assim, a tecnologia da informação, a informação da tecnologia, a mistura desses dois ambientes. Eu sempre enxerguei em você uma habilidade, uma vocação muito forte para gestão. Sim. Não precisa tirar o pé da tecnologia, mas sempre enxerguei isso. Desde que você era menino. Chegou aqui... Menino, catarrento.
Cheio de cabelo branco agora tá com cabelo branco, tem 2 filhos, já é um pai de família, mas chegou aqui, né, aquela perninha arranhadinha, a barriguinha de... Olha o bullying. Não pode fazer bullying. E aí, eu rodei algumas áreas do backside, rodei na área comercial fazendo apoio, na parte administrativa e fui rodando, né? E aí, depois eu decidi fazer primeiro fiz um tecnólogo em administração, gostei bastante, me ajudou bastante. Depois eu fiz um técnico na parte de desenvolvimento e depois eu fiz a faculdade mesmo na parte de desenvolvimento, né? Então, ADS, né? ADS. Então eu percorri em todas as áreas e já tem uns 4 anos, acho que uns 3, 4 anos que eu trabalho na parte mais de liderança de equipes dentro do backside, né? Sim. Então, hoje eu sou coordenador do backside, né? Sim. Então, eu faço a parte de gestão das equipes de desenvolvimento, né? A parte de programação. E gerencio também as equipes de produção de site, né? Que são o pessoal que trabalha criando artes. Eu acho que ninguém no backside conhece mais o backside que você hoje. Sim. Porque eu acho que nem eu mais tenho noção do todo. Eu acho que agora o Vitor já vai passar, o Vitor vai estar ali, né? O Vitor e Léo, é uma banda, é uma boa Dupla sertaneja, né? Vitor e Léo. Dupla DevOps. Os dois ali que vão ficar no DevOps total, e tomando conta ali o tempo todo. E a minha história mais ou menos é isso, né? Aí tive meus filhos, né? O João e a Maitê. Eles nasceram no backside também. O Emerson brinca aqui, o Léo nasceu, meus filhos também nasceram também. Sim. O Léo nasceu no backside. A Laís não nasceu. A Laís a Laís, quando ela nasceu, ainda no backside não existia. O Léo nasceu no backside. Sim, e basicamente é isso, né? Hoje eu faço mais a parte de gestão, ainda atuo muito na parte de tecnologia, né? Até para passar o trabalho, eu que falo mais ou menos como o trabalho tem que ser feito, né? Sim. Mas hoje eu atuo mais na parte de gestão, né? Sim. E faço atendimento ao cliente. Eu ainda faço consultoria, né? Eu tenho alguns clientes de grande porte que precisa que eu faça o atendimento deles. Você sai da consultoria, mas a consultoria não sai de você. Não tem como. Mas eu acho que isso não acaba nunca. Ontem a gente foi no turismo, né, Ivan? Sim. E aí eu tava lá e as pessoas vão chegando e falam, Emerson, tipo, tanto tempo já que o Emerson não aparece aqui, só o Ivan que aparece aqui, eu já me sinto eu me sinto fora do processo quando eu vou no cliente, porque eu sei tem que pessoas que passaram e você não reconheceu. Conheço, aí vem, cumprimenta, fala, e aí, tudo bem? Esse eu não tive reunião ainda. Quem é esse cara, né? Mas uma vez que você trabalha na consultoria, o relacionamento, quando você tem um bom relacionamento com o cliente, não consegue, né? Eu acho que eu sempre tive esse diferencial, né? Então eu sempre tive bastante relacionamento. Por isso que eu não saio da parte de consultoria. Eu não conheço nenhum inimigo seu. Tem um, tô brincando. Não, acho que não. Não, eu não conheço nenhum inimigo, você é gente boa demais. Deixa eu explicar pro pessoal que tá assistindo a gente, porque a gente tá falando bastante do backside, né? O pessoal tá lá assim, pô, eu tô num podcast até aqui no ponto, o que eles estão falando do backside? O backside é uma startup. Bom, agora hoje não mais, né? São 25 anos que a empresa existe. Mas é uma empresa que surgiu dentro da Tecnoponta há aproximadamente 25 anos. E aí ela cresceu enquanto startup e hoje ela é uma empresa já consolidada, com uma série de clientes. E é a empresa que fornece todo o conhecimento tecnológico dos cursos da área de tecnologia da Tecnoponta. Então é meio que vira um processo cíclico, né? Então eu sou diretor da Tecnoponta, CEO do Backsite, e aí eu trago tecnologia do Backsite para a Tecnoponta, levo gente da Tecnoponta para o Backsite, então fica um ciclo meio que virtuoso aí. Então os meninos, eles são lá do Backsite, e acho que é o primeiro episódio em que a gente traz realmente gente lá do Backsite para poder conversar com a gente. E a gente vive a Tecnoponta também, né? Sim, 100% sim. A gente Então, agora parte de software, cursos, eu queria, manutenção. Antes de falar sobre essa atenção da Tecnoponta como cliente, eu queria saber a experiência que vocês tiveram como aluno na Tecnoponta. Vocês já fizeram... Antes ou depois do... Não importa. O primeiro curso que vocês fizeram na Tecnoponta. Quem lembra? Olha, datilografia, o Ivan Não, eu lembro... O primeiro curso, assim, que eu tive contato foi quando a minha esposa fez. Né? Ela fez curso, acho que de CorelDRAW, né? Porque eu trabalhava com marketing, então precisava, ela fez e veio... assim, com material, com as apostilas, falei, caramba, foi muito bom, equipe, e teve toda aquela comunicação ali, e passou, né, já assim, soube lá. O primeiro curso que eu fiz foi logo que eu entrei no Backsite, né, como eu fui para essa parte de atendimento, eu lembro que a gente estava de um projeto, e tinha alguns termos na área de projeto que eu ainda me batia, aí você ainda brincou, falou assim,
Não vou ficar explicando não, vai estudar. Vai lá na Tecnoponta, vou conversar com o Rogério, ver se a gente pega um desconto. Vai lá estudar. Você fez curso. PMI? Fiz PMI, na legal. quinta edição. Foi o Você primeiro lembra qual foi a curso. professora? Foi a Flávia ou não? Não, foi... o Serpa. Não, não sei se é Marcelo. O sobrenome dele era Serpa. Ah, tá, ok, não me lembro dele. E Eu já fiz com a Flávia, já. Já fez? Foi Já- PMI, já veio mas depois. Foi PMI também? Foi PMI, mas eu fiz com a Flávia. ela veio depois. Ela não gosta que a gente fale que o curso é do PMI. Ela fala que o curso não é PMI, é PMBOK. PMI é o instituto. Isso. Mas, pô, todo mundo conhece, todo mundo que chama na rua fala, PMI e tal. Ela fala, não é curso PMI, PMI é instituto. Aqui o curso é do Gestão PMI. de projetos É, baseados baseado no no PMBOK para isso. tirar o PMI. Aí Isso, aí ela... Isso é mais fácil simplificar, né? aprende na primeira aula, né? São 6 aulas aí já. É. E você, Vitor, qual foi o primeiro curso que você fez aqui no Ponta? Foi PM... Como é que Boc, esse é PMBOK. Sim, sim. Foi o mesmo também, né? Foi o mesmo. Aí depois, quando você adquirir a Tecnoponta, aí eu sou aluno, Ah, eu sou aluno número 1. Aí Mas eu vou falar, eu acho depois que que eu a gente já- adquiriu a Tecnoponta, quais cursos vocês fizeram? acho que eu fiz o Power BI, fiz o de Excel também para fazer o Power BI, fiz o de modelagem de dados, fiz o de Linux, fiz tem 2 também de formação de equipe também, que foi o que a Laís deu, Ah, né? ok, da RH. Isso, fiz mais... fiz mais um de carreiras também. Eu fiz, acho que no total, uns 8, 9 cursos. Eu acho que eu sou o aluno número 1 lá já. Não, eu fiz 15. Eu já devo ter feito, já passei dos 15 já. Eu cheguei na Tecnoponta como aluno também, né? Aí eu fiz uma porrada de curso. Aí depois eu comecei a dar aula na Tecnoponta e fiquei 10 anos dando aula na Tecnoponta. Aí saí, fiquei 12 fora e já voltei, tô há 3 anos, vai completar agora na gestão nova. Eu acho que assim, presencial, Você fez O de meu- front-end, eu fiz o de front-end, modelagem, Criação de site. Linux, criação de site, fiz a manutenção de Linux, fiz o do MikroTik, MikroTik, verdade, né? fizemos juntos até, Sim, a gente sim, veio sim. aqui na jornada. Fiz o Excel Online, a gestão de sites profissionais, que está na nossa academia, o do Sim, Excel sim, do nosso EAD. Presencial, qual... Só PMBOK. Não, Antes, antes agora foi realmente o modelagem, o Linux, o front e o de redes. Eu acho que... Alguns dos dois já deu aula? Eu já Só dei. você deu aula do Canva, né? Dei aula pra Tech, do Do Canva. Canva. Foi a criação de landing page, de iscas digitais. Foi na né? parte de landing pages para as iscas digitais. Utilizando a plataforma como que é uma landing page perfeita para captação de leads, né? Aí agora eu vou perguntar assim, que a gente tem uma experiência bem interessante aqui dentro da Tecnoponta, que é a seguinte. Como é o backsite que automatiza a Tecnoponta, e a Tecnoponta que capacita também profissionais para o backsite, como fica essa fusão, essa grande parceria, são vocês que são responsáveis pela automação de tudo que a gente tem. Sim. Então, por exemplo, a intranet da Tecnoponta são vocês que dão suporte e fornecem, porque é a aplicação do backsite. Sim. O site da Tecnoponta são vocês, a área do aluno também, o aplicativo de vocês, e aí vocês estão interagindo com a gente aqui. Qual das ferramentas que o backsite fornece, que vocês colocam, que vocês acham mais legal, que vocês mais gostam de ver funcionando dentro da Tecnoponta? Eu Não acho gosta? eu acho que não são todas as ferramentas. Eu acho que não é uma ferramenta específica, mas eu acho. Porque a gente pegou bem do início, né, Emerson? Sim. Tem umas pessoas que falam, caramba, o Emerson vai comprar a Tecnoponta. Tiveram várias opiniões. E eu acho que não é uma ferramenta, mas eu acho que é a jornada de compra do aluno. Eu acho que Sim. a automação que a gente fez, desde o cara entrar na página, já conseguir fazer a compra online, automaticamente o sistema já coloca o cara dentro de uma turma e, vamos dizer assim, Já libera acesso pelo aplicativo, já se o faz gateway aula. de pagamento liberar ali, vamos dizer que tiver tudo certo com o pagamento dele, em 10 minutos o cara, pelo menos a aula inicial ou material de apoio, ele já consegue acessar pelo aplicativo. Sim. Eu acho que o que eu mais gosto é essa jornada É ver a completa. jornada completa. Isso, porque
Quando você tá de fora, você fala, caramba, isso acontece mesmo? Sim. E a gente começou com um site, lembra que a gente começou falando, vamos fazer só o portal. Tudo existia na Tecnoponta já, só que já estava numa tecnologia anterior, né? Sim, eu ia Então, quando a falar, gente chegou aqui, sim. houve um ponto de decisão, se a gente ia dar manutenção na tecnologia que estava, ou se a gente ia regaçar as mangas e trocar tudo. E aí, se trocar tudo no começo parecia loucura, mas hoje que está tudo funcionando, é um grande alívio, né? E a gente gosta de estar nessa coisa, né? Então a decisão, uma coisa... Eu vou traduzir o que ele falou. Sarna pra se coçar. Isso. Ele falou tão rapidinho que não Sim. vai parecer legal. Então, eu acho que, eu não sei se o Ivan também compartilha, mas eu acho que é o fluxo completo, né? De uma escola que a gente pegou e encaramos, vamos fazer a transformação digital dela. Então, acho que isso, pra mim, acho que a jornada completa pra mim. E você, Ivan, qual que você olha ali e acha mais legal? Não, eu vou falar assim, em relação ao software, a solução completa não... para mim, assim, é o software funcionando de maneira plena, Sim. né? Porque Sem ninguém te ligar pra encher o saco. até porque, assim, a Eu minha acho que ele tá imersão... valorizando o serviço dele, hein? Não, mas a imersão minha mais na tecnologia, nessa parte mais técnica, eu acho que de cabeça mesmo veio quando a gente assumiu que é Tecnoponta, Sim. né? Tinha um servidor aqui em São Paulo, tinha os servidores lá, até a gente tinha um suporte maior ainda, a gente ficava meio tranquilo. Aí começou a aprender, que era uma tecnologia inversa do que a gente faz. Era todos os softwares locais e o backup era na nuvem. Isso. E ainda tinha muita inteligência ali, muitos softwares, mas também tudo centralizado em servidores, N servidores, cada servidor. Cada hora a gente chegava ali, dava um probleminha, a gente conseguia resolver, iniciava, ajustava ali uma permissão, estava tudo ok. E a gente começou um trabalho de migração para nosso mundo. Para mim, o maior alívio foi quando o servidor desligou de vez. Da última vez a gente não conseguiu ligar. Tá lá, paradinho. Pronto, né? Mas não ter remédio, remediado está, né? Mas foi quando a gente vê aquele tempo que ele desligou, a gente... Assim, não... A maioria do software já tinha sido migrado, a gente já tinha tudo passado para nosso mundo, nosso conhecimento, Sim. né? Automação a gente vai falar sobre isso, né? Automação, atualização de uma coisa mais ágil. Sim. Foi a hora que eu falei assim, caramba, não, então realmente a gente já está pronto agora para voar. E pro Backsite foi, acho que o melhor case, né? Porque a gente partiu desde a infraestrutura mesmo, de migrar... Você veio um pouco antes, quando né? a gente pega a Câmara, o turismo, sim. também são cases extremamente importantes, porque eles têm grande também, é gigante. Isso, é que assim, na Tecnoponta veio a infraestrutura também. A infraestrutura, metodologia e software. Que aqui a gente também é responsável pela operação, né? Sim, então a gente tem a operação na mão também, né? Eu acho que o trabalho mais completo que a gente faz por ter que cuidar de todas as partes, incluindo a operação, a gente vai falar sobre DevOps aqui, aí vai ficar mais claro. A gente não tá aqui no ponto, é o lugar onde a gente tem de fato o trabalho mais completo ali, né? Além de treinar, é responsável pelo resultado. E até a execução também de algumas atividades, né? Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, qual parte dos softwares que você acha que eu mais gosto? Que vocês acham que eu mais gosto? Você gosta do Corp. Já loga no Corp, só vê os gráficos, só número, sobe, né? Vai, Vitor. E pior que o sistema tem vários ambientes, né? Então você consegue navegar entre os ambientes. Ele sempre loga pelo Corp. Já olha, ele vai no administrativo, mas ele loga pelo Corp. Não, só o Corp. É que o Corp, assim, a Tecnoponta, ela tem muita informação. Sim. E aí eu preciso dos indicadores e dos gráficos para eu poder tomar decisão. Sim. Então, quando eu entro na intranet, aquilo é um lugar com bastante conteúdo para poder analisar detalhe, mas quanto mais a parte a Big Data, a macro mesmo, onde eu consigo ver o dashboard de gráficos, é por isso que é por ali que eu uso também, né? Eu separei uma imagem aqui, que é imagem do fluxo do DevOps, peguei na internet uma imagem, e aí eu queria, para a gente conversar sobre cada uma das áreas, porque o pessoal que está em casa tá vendo a gente conversar, mas não consegue entender muito bem, né? Então eu queria explicar essa parte aqui. Só para quem está em casa, esse aqui é o fluxo, chamado fluxo DevOps, né? Então, onde envolve a galera do desenvolvimento, que não são os meninos que estão aqui agora, né? Eu chamo de menino porque eu vi todos, principalmente o Vitor, né? Então é assim mesmo. Até o final eu vou falar a minha idade. Mas é tudo gente nossa, né? Eles são da área de operação e depois eu vou trazer o pessoal da área de desenvolvimento também.
mais para frente. Então, esse fluxo chamado DevOps, ele tem essas duas áreas, né? A área de operação e de desenvolvimento. E ele é um fluxo contínuo. Eu vou começar a mostrar aqui na imagem, e aí vai ficar mais fácil. Como ele é um fluxo infinito, não tem especificamente um local para se começar. Sim. Então eu vou imaginar que o começo está aqui por trás, que de repente poderia ser chamado como se fosse o final, né? Então tem aqui a opção chamada planejamento. Sim. Que seria a parte justamente de análise de requisitos, o momento em que você vai verificar, você vai puxar o que o software faz. Alguém me fala, vocês usam muito, vocês trabalham muito nessa parte ali, né? Qual que você atendendo o turismo, você atendendo a Câmara e a Tecnoponto, vamos deixar específico na Tecnoponto. Sim. Essa área de planejamento ali, o que vocês lembram de coisas legais, assim, em relação a essa parte? Dos pré-requisitos para a gente poder fazer a implantação? Análise de pré-requisitos aqui, assim, sim. Olha, quando a gente olhou o software que rodava, né, que era o interno, né, sim. A gente olhava ali a intranet e olhava o site. Eu lembro de você falar assim, vai ser a primeira coisa que a gente vai migrar, vai ser o site e logo já vamos trazer a intranet. Sim. E houve, sim, muitas conversas, muito planejamento e o estudo do software, né? Sim, sim. A gente, para ver, lógico, eram outras tecnologias, outro banco de dados, mas a gente já começou ali colocar todos os módulos, vamos dizer assim, ou todas as ferramentas que tinham de operação para ver qual ia começar primeiro. Certo. Né? E fazer adaptação com o nosso software, né? Então, eu lembro dessa parte assim, quando a gente olhou a intranet... Do começo, o primeiro passo, migrar o site. A gente olhou o site, a intranet, e começamos a falar quais os passos, a gente estudar, e já na cabeça, pelo menos, a gente já sabia o que encaixava pra gente. Não, isso aqui a gente tem, isso aqui não tem, isso aqui já sei como fazer. Sim, um checklist de funcionalidade. Já. Bateu o olho, a gente já sabia, lógico, depois com a documentação, mas bateu o olho, tem coisas que eu já sabia o que ia dar certo. E aí, Vitor, você lembra de alguma fase, alguma parte que te chamou a atenção dessa fase? De planejamento? Na área de requisito, planejamento, essa área. Eu acho que foi a parte de levantamento, de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e falar o que nosso software tem e o que o nosso software não tem, né? E aí, como a gente trabalha lá com Scrum, né? Então, tudo que a gente não tinha, eu lembro que a gente ia colocando lá no nosso backlog, né? E ia priorizando. Então, eu acho que foi a mesma coisa que o Ivan falou. Acho que nessa parte de levantar o que tem e o que não tem, eu acho que foi o grande impacto, né? E nessa parte de planejamento, né, teve várias reuniões e com as equipes. Eu acho que foi essa parte mesmo de levantar o que não tinha, o que não tinha, e aí já começar com o Scrum mesmo, de começar a cadastrar. O Emerson já conhecia o mundo da Tecnoponto, o mundo da escola de operação. Para nós, era um cliente, como se fala, tratando sempre a Tecnoponto como um cliente num projeto que a gente não conhecia o produto, vamos dizer assim. Então, o planejamento foi bem importante para a gente listar tudo que precisava. Sim. Aí, tudo que sai aqui do planejamento, automaticamente entra aqui, feito o backlog, depois gerado a sprint, e aí é feito a parte da criação. A criação é feita pela equipe de desenvolvimento. Se for uma equipe de front-end, se for uma equipe de layout, se for uma equipe de back-end, né? O programador lá, o pessoal que desenvolve, o que faz a parte gráfica que você consegue enxergar. Até na parte de planejamento, né? Sim. Além de falar quais eram os requisitos, a gente precisava falar qual departamento que ia fazer, né? Sim. Para que pudesse... E como é a relação de vocês com a equipe de desenvolvimento? Me conta aí. Eles querem matar a gente. É só um botãozinho. Aí chega só um ajustezinho, rapidinho já. Eles ficam bem... Eu vou trazer eles aqui também. Nesse dia a gente não vai estar aqui. Eu acho que pelo menos o que eu vejo, a minha relação com os meninos, eles vão até depois tirar sarro disso, né? Eu acabo sendo muito amigo deles, né? Sim. E como eu vim dessa área de programar mesmo não programando hoje. Sim. Então, o meu diferencial, acho que é eu saber como funciona para passar. Então, acho que a relação minha com eles é boa, né? Eu brinco lá que eu sei o tempo que vai fazer. Então, eu acho que a relação é... E vocês também fazem a modelagem de dados, já tem uma noção, já tem uma experiência também. Vitor já faz isso há muito tempo. Sim, Por exemplo, na parte de criação, se a gente for pensar lá, toda a parte de criação do banco de dados, a parte de DBA mesmo, né? Sim.
eu entrego pronta para eles. Sim. E aí eu faço só a parte de ligação entre, aqui tá o banco, aqui é a parte de front que já foi toda prototipada, e aí eu passo pro back-end fazer a parte de ligação, né? Sim. Então eu acho que essa parte de criação é um momento, vamos dizer assim, que a gente tem mais tranquilo. Hoje a gente domina mais no backsite, né? Sim. Como já tem muitos padrões no backsite, né? Então eu acho que é a parte mais tranquila pra gente metodologia fazer. já Pro tá Vitor ainda consolidada. até é um pouco mais fácil também, porque até por conta da faculdade. Para mim já foi mais difícil, porque não vim dessa área tecnológica. Sim. No começo eu tinha muita dificuldade com a equipe de criação, porque por mais que eu trouxesse o requisito, eu não tinha autoridade técnica nenhuma e não imaginava, não fazia a menor ideia o que eles faziam. Hoje já não, a gente vai estudando, o tempo que vai passando a experiência, e hoje ali com o Vitor, geralmente sempre conversa antes, né? Sempre conversa com o Vitor para a gente já ver o que passar da melhor forma para o desenvolvedor. Então hoje quando a gente traz, a gente já, assim, os pedidos para a criação, a gente já traz bem específico. Eles têm total liberdade para fazer da forma deles, mas hoje a gente consegue passar para eles de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim, mais objetiva. Aí depois da criação, entra automaticamente na verificação. E aí, aí são vocês, 100%, né? Aí acho que aí a partir os desenvolvedores só ali no Create, o restante vai eu e o Vitor. Mas a verificação, por exemplo, é um momento também que gera conflito, né, com o pessoal do desenvolvimento. Não muito. Depende se você fez a parte vamos dizer assim, de planejamento, né? Se você fez um bom planejamento, se você conseguiu dividir, que a gente trabalha lá com sprints, né? Se você conseguiu dividir aquela sprint de maneira correta, a parte de verificação você consegue tirar com chave de ouro. Mas na parte de verificação, na maioria das vezes, é o que a gente tem mais contato com o desenvolvedor, até mais do que a criação. Porque é ali que a gente verifica se tudo que ele foi feito, vamos dizer, para a regra de negócio do cliente atende, e também a parte técnica que a gente analisa. Desempenho, por exemplo, a gente pediu para emitir um relatório. E aí o relatório demora, um relatório de 5 páginas, demora, por exemplo, 15 minutos. Aí a gente começa a ver a parte de performance. Então essa parte de verificação eu acho que é a parte que a gente fala, o que a gente pediu tá de acordo, pode passar. Então é o momento... E eu acho que uma outra coisa também, assim, a gente já tá vacinado, né? Porque dependendo do fluxo do projeto, a gente testava ali a ferramenta, para fazer um relatório, saiu, beleza, a gente já ia entregar para o cliente. Aí o cliente às vezes pegava alguma coisa. Então assim, eu e o Vitor já tá mais vacinado. Na hora de homologação, já vê o todo. Não só a ferramenta, mas o fluxo, os editar, o voltar, listagem, se já está impactando já a tua tem um ferramenta. processo também já definido, né? Já, não. Quando a gente vai testar, assim, já tem um checklist mental, né? Não é nem físico, mas a gente já sabe. Então essa parte de verificação é mais tranquila, né? A gente fala bastante com os desenvolvedores em relação a isso, mas ultimamente não está tendo... Tá bem tranquilo. Tá bem às vezes redondinho já. uma regra de negócio é outra que às vezes é mal entendida. O próprio desenvolvedor fica naquela. Erro mesmo de codificação acontece também em algumas telas, mas... A maior dificuldade na parte de verificação é ver que está de acordo com a regra de negócio do cliente, entendeu? Por isso que eu falo sempre da área de gestão. Porque, por exemplo, sistema de gestão de processos, sistema de estoque, sistema de CRM, todos eles, você vai ter ferramentas de inclusão, você vai ter ferramentas de processamento de dados, você vai ter relatórios e gráficos, todos são mais ou menos a mesma coisa. O que muda é justamente o conceito que está ali dentro. Qual é o objeto de controle e o que ele tem que fazer? Isso é na área da gestão que você pega. Por isso eu sempre influenciei muito o Vitor a estudar nessa parte aí. Sim. E aí depois vem aqui pro empacotamento. Como é feito o empacotamento? Lá. Hoje de forma simples, Sim, é um botãozinho chamado fechar versão. É só um botãozinho. É dentro da nossa própria plataforma. Hoje o Backsite, todo o processo de desenvolvimento, desde do repositório que os desenvolvedores trabalham, né? Lá hoje a gente trabalha com 3 ambientes, vamos dizer assim, né? A gente tem um ambiente de desenvolvimento, né? Que é o ambiente onde os desenvolvedores, eles fazem download de tudo o que eles precisam codificar, né?
do projeto, né? Os projetos também são divididos também, né? Por exemplo, o cara quando vai trabalhar lá com a gente desenvolvedor, ele não vai baixar toda a plataforma. A plataforma ela é enorme, né? Depois a gente pode ver o tamanho dela. Quanto Sim. que a gente viu de código da última vez? A última vez estava com 17 milhões de linha de código. Isso, e lá roda, a gente já tem mais de 150 a 200 plataformas rodando lá, né? A Câmara Municipal de Santos tem uns 200 pessoas trabalhando, munícipe. Então, quando ele faz download, ele trabalha num ambiente separado, né? E aí ele tem um ambiente de desenvolvimento, onde que ele vai lá e faz toda a parte de codificação. Uma vez que ele fez, ele dá o pull, né? O pull, É o push. push, né? Ele manda isso para o ambiente de homologação, e aí no ambiente de homologação, a gente volta um Roda pouco na na verificação, e aí é o momento meu e do Ivan. Então a gente brinca. Tá certo, E fecha a versão. fecha a versão. Aí a gente vai lá, fecha uma versão daquele ambiente. Naquela etapa, quem cria trabalha com Git. Isso. E aí vai para o ambiente de verificação. Na verificação você homologou, você transfere para o ambiente de versão. De versão, isso. Você fecha a versão e vai para o versionamento. Aí a gente fecha as Tira versões. do lá e manda pro deploy. Isso, aí a gente manda pro deploy. Aí a gente tem o último ambiente, que é o ambiente que a gente fecha a versão. Então esse último ambiente, ele é o íntegro, né? Ele tá ali funcionando 100%. E com esse, no fechamento, onde que a gente fala, ó, essa versão ela tá estável e ela pode ser aplicada para qualquer cliente, né? Sim. E é um momento primordial, porque assim, Emerson, como a gente trabalha com várias plataformas, aqui se volta de fechar- novo, se fechar alguma coisa, por exemplo, o turismo tem uma regra de negócio e no cadastro do cliente. A gente colocou, por exemplo, um exemplo bem simples. É obrigatório agora colocar o CPF. Então, todos os usuários têm que ter o CPF obrigatório. Se o Ivan faz isso obrigatório no turismo e eu lá na ponta, na Câmara Municipal de Santos, trabalho com registro funcional e não com o CPF, e ele não faz na homologação ali no fechamento, verificar, ó, e se vier o Vitor, como que eu trato? Então, no fechamento, então a gente brinca que a verificação e o fechamento eles andam junto com o backside, né? O desenvolvimento joga para cá, para você, na hora que você verificou que tá ok, você já joga para cá, até para Pra não perder. não perder, porque senão o desenvolvedor joga de outra versão mais nova Em aqui cima, e pode estar instável, né? É. Aí depois do empacotamento Às vezes vai tem para dois desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto e um fica tirando a regra do outro. Mas eu não fiz isso, eu já tirei essa obrigatoriedade. Sim. Aí o outro, mas... Sim, sim. Aí aqui no desenvolvimento, depois que foi empacotado, fechou a versão, ele vai ser feito a entrega, o release também, mesmo processo. Essa equipe de consultoria que também trabalha, né? Mas aí já vai para cada cliente separadinho, só o que é para ele. Isso. O desenvolvedor no backside não tem acesso aos servidores onde ficam as plataformas em produção. Não, Isso. só Não é consultoria. Hoje isso nem a consultoria em si, né? A gente fala que é o faixa preta, né? Só a faixa Só a faixa preta, né? E nessa parte de release, a gente tem outros consultores lá trabalhando com a gente, né? Tem consultores que trabalham em loco lá, por exemplo, na Câmara Municipal de Santos, né? Sim. Mas essa parte de release, ela é automatizada, mas fica comigo e com o Ivan mais. Acho que, porque quando a gente vai fazer essa parte de aplicar no cliente, a gente verifica tamanho, a gente vê o banco. Algum cliente mexe Adoro nisso? fazer isso uma sexta-feira, às 5 horas da tarde. É o dia certo de atualizar e ir embora. Tá certo. Pra perder o final de semana, né? Aí o celular acaba a bateria. Tem algum cliente que ele mesmo atualiza o sistema? Não. Só eu. Só Tecnoponta, né? Eu brinco que foi ontem mesmo, eu tava fazendo um relatório, um gráfico, tá? Tem um processo que eu faço lá no backside, né? Que eu até faço lá na minha sala, que tem sprint e eu começo a homologar tudo, né? Sim, sim. Aí eu cheguei no Renato, ele falou, pô, Vitor, precisa colocar na minha sprint esse item. Sim. Aí eu coloquei lá, falei, beleza, então... Aí eu falei, quando você acabar, você fecha a sprint pra mim e eu avanço. Ele, não, já fiz. Tecnoponto é o único cliente que faz o release e depois faz Aí a eu fui configuração Renato, até eu pro falei, beleza. planejamento. Aí eu avancei pra homologação, beleza, vamos homologar ele. Não, o Emerson já fechou, já atualizou. Já atualizou. Então ele fez todo o fluxo já. Sim, sim. Mas assim, na parte de os clientes na plataforma, como ela é muito robusta, ele tem algumas ferramentas de administração, por exemplo, a plataforma só vai rodar nesse IP. Ele consegue fazer um backup ali das informações não sensíveis, vamos dizer assim, né, por causa da LGPD. Mas a parte dele falar assim, agora eu quero aplicar a versão nova, ele não consegue fazer. Né? Esse aí é um ambiente, agora também ele já está mais unificado. Antigamente cada plataforma tinha o seu ambiente administrativo, né? A gente já conseguiu fazer uma evolução que o nosso ambiente administrativo, que eu e o Vitor trabalha boa parte ali, né? Eu acho que
É onde que faz o fechamento de versão, atualização, segurança, IP, backup. A gente tem nossa ferramentazinha ali que já veio, então... Essa ferramenta seria essa etapa de configuração, né, Vitor? Por exemplo, aqui, depois que ele entrega para o cliente, aí essa ferramenta é a ferramenta da parte de configuração. Ela sempre foi mais de configuração, é que agora ela engloba o package e o release. Por ela mesma a gente faz o fechar a versão e Tô falando assim, por exemplo, depois que é feito o release, aí lá no cliente, sim, já é feito só a configuração, isso. né? Aí eu falo que aí é onde que como é que a mãe não chora? A mãe chora. A mãe chora, o filho não vê, a configuração. A mãe chora e o filho não vê. Aí esses são os ditados do Vitor. Tem vários ditados. Posso te dar um problema? Você quer uma dúvida? Você quer uma dúvida? Você quer uma dúvida? Mas aí que começa a consultoria. Aí é onde que o Ivan... É onde a criança chora e a mãe não escuta. Isso. Não vê, né? Não escuta, pô. Ela chora porque a mãe não escuta. Não sei. Certo, não sei não. Onde a mãe chora e a criança não vê. Sei lá. Aí aqui é onde... Corta. Aqui na parte de configuração, aí é onde que a consultoria trabalha 100%, né? Aí, certo. Todos os consultores, a gente treinamento para todos os consultores. Aí certo. tem bastante história, né? Já plantou muitos clientes, já... Sim. Não só esses clientes, mas já trabalhamos para o Estado também, né? Para algumas secretarias, né? Sim. E aí é o momento de falar, ó, tudo que foi... Aí é a consagração de todo o fluxo, vamos dizer assim, né? Desse fluxo que a gente falou até agora. Que é fazer um bom planejamento, Sim. conduzir a equipe de desenvolvimento a fazer... não só com a codificação feita de maneira correta, mas com a regra de negócio aplicada, né? Aí é que é a entrega mesmo. E aí vai para o monitoramento. Esclareça o monitoramento. Quantos usuários hoje tem da plataforma inteira? De todos os usuários de todas as plataformas? Não tem como saber. Assim, de cabeça. Eu vou falar. Porque são milhares se for contar ambiente VIP... Ambiente VIP, já milhares, né? Pensa a plataforma lá de gestão do Marcelo. Quantos... Sim. Do Marcelo, vouchers aí são lotes, geralmente vai dar manutenção quando faz o upload de 1000 vouchers e cada um consegue aplicar para 5 só no carro, municípios. Só no carro, quando o Emerson falou, você tá concentrado aí, você tá quieto? Sim. Eu tava ajudando a funcionária do Marcelo, ela liberou 300 vouchers. Então são 300 usuários que estão só vindo para cá. Eles estão fazendo um evento agora lá em Portugal. Sim. Então são 300 pessoas que vão entrar na plataforma para preencher todo o formulário da HMI, vamos dizer assim, para gerar um laudo técnico sobre eles. E também, por exemplo, vamos fazer um cálculo. Quantos habitantes tem no estado de São Paulo? Já a Secretaria de Turismo. Todo mundo acessa. São milhares de pessoas. E aí, só inventário, 645 municípios, atendendo o estado todo como inventário. Sim. Então você começa a... já me arrependi de ter perguntado. É uma resposta que não tem. É uma pergunta que não tem resposta. Enquanto eu estou respondendo aqui, já está entrando mais usuário, né? E deixa eu fazer uma outra pergunta, então. E aí o monitoramento é feito na sala de vocês. Ali é onde fica... Sim, montou um mini CCO ali. Ainda falta umas telas. A gente está querendo mais telas. Umas telas novas. Tá faltando. Né? Tá certo. Mas hoje a plataforma também tem toda a parte de monitoramento, ela também tem bastante recursos, né? A gente consegue fazer monitoramento de desempenho, a gente tem os logs para saber de onde que a pessoa está logando. Então a gente faz todo o monitoramento pela plataforma. A gente brinca, né, Ivan? Que a gente chega e sai e a gente sempre volta nessa etapa. Né? Chegou no backside, por exemplo, hoje eu cheguei um pouco mais cedo. Chega, olha, vai embora, olha, né? Eu cheguei hoje mais cedo, aí eu cada vez tá mais fácil, porque pelo celular também, agora... Cheguei hoje mais cedo, até eu brinquei, falei, vamos, Ivan, nessa atrasada? Ele, não, eu tô olhando. Falei, não, Ivan, já cheguei, já olhei, já, tá tudo bem. Porque a gente gosta do nosso final de semana. Sim. Tá certo. E deixa eu fazer uma última pergunta pra vocês, porque a gente já tá chegando no final do nosso tempo. Aí eu queria saber o seguinte, vocês gostam de estar nesse meio desse furacão? As partes boas, as partes ruins. A gente brinca, né? Quando você é muito amigo do Emerson, como é que a gente brinca? A gente falou esse dia. Caramba, esqueci. Mas é alguma coisa tipo... A gente vive isso, né?
Assim. O backside só existe pra solução de problemas. Sim, sim. Aí- Como eu sou médico e não gosto de doença, né? Então a gente brinca assim, até, É bom, cada dia um problema novo, né? pra gente gosta disso. Problema, oba. Mas e quando... E quando não... Essa é a palestra do... Quando não tem problema, a gente brinca. A gente fala assim, quando não tem problema, a gente vai lá no cliente, o cara fala, não, tá tudo bem hoje, não, tá ótimo. A gente sabe que o cliente Parou de usar. Já. parou de usar, entendeu? Sim. Porque sempre tem problema, sempre tem um requisito É novo. porque conforme você vai usando a ferramenta, ou qualquer outra coisa, você vai tendo ideias, né? Então, se você vai num lugar onde as pessoas estão realmente ativas, elas estão ali dando ideia, querendo alguma coisa a mais, querendo melhorar alguma coisa, ver alguma coisa. Quando ela fala, não é porque ela meio que... Software só acaba quando morre. Sim. Não existe final de software, né? Por isso do Scrum, né? Sim. E é isso aí, o tempo inteiro. Porque é o tempo inteiro, né? O Scrum, acho que ele veio A maioria dos clientes, assim, quando tá quente, vamos dizer assim, a gente sempre já vai fazer a apresentação, né? Ou fica no monitoramento, já com o papel do planejamento junto. Acabando um projeto, começando outro. Eu me lembro quando o Ivan chegou, ele não entendia absolutamente nada sobre isso, né? Não, ia falar do monitoramento, o nosso monitoramento em si não aí já não pega mais tanto nossa plataforma. Sim. A plataforma em si é para o usuário final, né? Isso, mas tem outras Mas aí a gente ferramentas. monitora e Pela a Amazon, Amazon, e é o banco, o processamento, o monitoramento, ele é bem monitoramento amplo. do O Ivan, admin. quando ele chegou, ele falava assim, tudo que eu quero é só jogar pra nuvem. Joga pra nuvem. Hoje ele cuida da nuvem. Agora Aí não joga quando mais, agora não joga mais nada. Agora não quer mais nada. Agora fica aí. Bom, gente, eu quero agradecer o tempo de vocês por estar aqui compartilhando essas informações. Daria para ficar conversando aqui horas, né? Mas aí o episódio fica longo e as pessoas precisam depois entender Volta pro melhor. planejamento. Volta num DevOps, outro acaba episódio, nunca. a gente pega uma outra coisa. Hoje foi mais para entender o geralzão do trabalho de vocês. Falar que a Tecnoponta... Eu, em nome da Tecnoponta, digo que vocês são muito importantes para a gente, porque a gente aqui vive intensamente a utilização da ferramenta. Por isso que é importante que vocês estejam sempre olhando e tal. E deixar as portas abertas também, né? Porque a gente tem treinamentos e a gente tem espaço para que vocês possam compartilhar o conhecimento de vocês também com os nossos alunos aqui dentro, dando uma força aqui, uma palestra ali, um workshop, essas coisas vão ser sempre convidados para fazer. Vocês querem mandar algum recadinho final para os nossos alunos, para nossa galera? A água tá quentinha. Pula, a piscina tá legal. Não, eu acho que assim, principalmente que eu não vim da área de tecnologia, é um mundo de conhecimento enorme. Cada dia a gente aprende coisa nova. Já são 6 anos e meio. Toda vez que o Emerson manda um link de um grupo do WhatsApp, abre a mente. Então, dinamismo, aprendizagem para quem gosta dessa área. Para você ver, a gente falou ali do DevOps, para cada um você se aprofunda e a gente poderia falar 3, 4 horas de cada negocinho daquele. Então, tem muito projeto. E aquele create ali também clicou ali, já vai. entra um mundo Aí vai gigantesco. expandindo vários links dentro que a gente brinca, né? Mas aí eu vou trazer os meninos para A cá. parte do Create é a jornada full stack, né? Eu enxergo a jornada full stack como tudo isso com o create e a gestão. Sim. Para mim, o desenvolvedor full stack, por isso eu tenho feito bastante vídeo sobre isso. Quando eu falo sobre a profissão mais cobiçada do mundo, eu não falo sobre um programador especificamente, estou falando por um criador de soluções. Então, a cabeça da pessoa que cria soluções, ela tem que pensar como dono do negócio. Então, o cara que tem uma visão que pensa como dono do negócio e conhece a tecnologia de desenvolver e implantar, Sim. esse cara é caçado por todo headhunter. Sim. Entendeu? Então, quando eu falo da ser a profissão mais cobiçada, eu não estou falando especificamente do programador que só vai lá e programa. Estou falando do cara que ele programa soluções. Ou seja, ele tem a cabeça de dono. Sim. Ah, mas aí você está falando que o cara tem que ser o dono, tem gente que não quer ter o seu próprio negócio. Não, você pode não querer ter o seu próprio negócio nunca. Mas você tem que pensar como o dono, porque aí você ajuda o dono a fazer. Porque tem gente que tem vocação para ser dono, tem gente que tem vocação para ser especialista. Isso não tem nenhum problema. Sim. Mas você tem que pensar... Conhecer o todo é importante. Então a pessoa fala assim, eu estou aqui, tenho que pensar
como se eu fosse o dono, mesmo que eu nunca queira ser o dono. O curso que eu fiz justamente de front, né? Primeiro, não sou da área de codificação, não tenho lá essa habilidade, né? Os mais velhos, principalmente hoje, eu vejo o pessoal mais novo com essa habilidade. Mas é importante estar lá para ver o que faz ali, para saber até o que pedir. Então... E outra, ó, a gente tem uma carreira, vamos falar assim, né? Sim. Então o cara nasce ali como aluno, depois de aluno ele faz um estágio, depois ele vira um colaborador, aí ele vira aí dentro como colaborador tem júnior, pleno, sênior, aí ele vira um líder e depois de líder ele vira um aliado. Isso. Aquele júnior, aquele aluno, ele pode nunca querer ter o seu próprio negócio e ser um aliado, mas ele tem que pensar que esse é o ápice ali, né? Onde ele vai virar o CEO de uma fábrica de software, por exemplo. Sim. Então, essa carreira, ela tem que ser mirada, mesmo que não seja, olha, eu quero parar aqui como especialista, master, e ficar por aqui porque eu me sinto bem e gosto disso. Eu quero parar como líder, não quero ter preocupação com contabilidade, banco, governo, quero ficar aqui, não tem problema. Mas o cara tem que ter ali ele tem que saber a visão, sim. Então, quando eu falo do full stack, eu não estou falando do desenvolvedor back-end, front-end. Isso é o full stack júnior, entendeu? Mas quando eu falo assim, a mente full stack, quando eu falo sobre o ecossistema do full stack, eu estou falando assim, por exemplo, Mark Zuckerberg era um full stack. Entendeu? Aí você fala assim, o cara fez o front, fez o back, mas hoje ele é só o dono do Facebook, entendeu? Então é dessa linha, desse jeito que eu entendo. Entendo assim, os ídolos, né, os heróis do full stack são pessoas que empreenderam no final. Mas isso não é uma obrigatoriedade, porque você imagina, você pega lá na casa da Apple que tinha o Steve Jobs e tinha o Steve Woz. O Steve Jobs era o CEO, mas o Steve Woz era tão importante quanto ele, mas ele preferia ficar mais focado ali na execução daquela atividade, que não tem nenhum problema, o especialista tem essa característica. Por isso que eu falo, entendeu? Então, quando eu digo assim, nessa linha, eu estou realmente falando desse cara. Ele começa ali no zerinho, do absoluto zero, mas com foco de um dia ter a sua própria fábrica de software. Mesmo que ele nunca tenha. Sim. Mas ele, vamos lá. É melhor ser dono de uma fábrica de software pequena ou, de repente, ser o líder de uma grande fábrica de software? Ou ser, de repente, um acionista do Facebook. Isso aí é muito relativo. Mas todo mundo tem que pensar como se fosse dono. O cara tem que pensar como se fosse dono, senão não vira. E o engraçado do Emerson falando isso é porque ele tá falando agora, eu tô lembrando, né? Passaram alguns funcionários no backsite que o cara se destaca na equipe. Sim, sim. Tem uns lá que a gente falava, caramba, ele quer ser o dono da empresa, mas o cara não queria ser o dono da empresa, mas ele se interessava. Tem que pensar como dono da empresa. Sim. Porque assim... Porque, gente, assim, eu acho assim, eu tenho falado isso nos nossos eventos, nas palestras, workshop que a gente está fazendo, o mundo precisa de desenvolvedores. E se todo mundo virar programador dessa sala aqui, ainda é pouco, é nada, é um grão de areia. Então, entendeu? O mundo precisa de desenvolvedores. Então, o que eu vejo são assim, por exemplo, quantos profissionais, o Vitor sabe, tá comigo já há 53 anos. O Vitor sabe, assim, quantos profissionais que saíram de lá e montaram seu próprio negócio ou foram trabalhar, de repente, para outras empresas. Mas existe uma rede de aliados, que são pessoas que ainda trocam informação, que está com a gente, ou é porque tem o seu próprio negócio. Tanto que a gente tem depoimentos de pessoas que têm seu próprio negócio e tá ali junto. Preciso de consultoria, às vezes. Sim. Então, eu acho que tem uma carreira a ser percorrida que o cara começa como júnior e termina como CEO. E aí, mesmo que ele não tenha ainda aquele, não quero empreender, mas ele vai virar um CTO, né? Ele, de repente, não é dono do negócio, mas ele é o cara mais importante do negócio, que é o cara da tecnologia. Até pelos próprios depoimentos também, e muita conversa, muita reunião que a gente faz com os que passaram, ou que tem empresa, ou que são parceiro, sempre agrega. Toda vez que a gente vai lá, vive a mesma coisa, passam pelos mesmos problemas, então, às vezes traz uma conversa simples, abre a mente, uma coisa, tá batendo um papo ali, uma coisinha que fala, você já consegue imaginar uma solução, que às vezes está uma... Sim, tem que pensar sempre... Eu acho assim, acho que a pessoa que entra e pensa como se ela fosse o dono do negócio, ela é caçada, ela é realmente muito cobiçada. Que esse que é o cara que eu falo, quando eu falo desse cara, é o cara que pensa
eu tô na tua equipe, eu trabalhei até aqui no Ponta, dei aula aqui 10 anos, nunca me senti aqui como parte do negócio. Eu já conseguia, eu tinha conversas com o Rogério, que é o fundador, imaginando assim, gosto de parar ali na janela, como eu faço no backside também, nunca discutir esse tipo de negócio na mesa do escritório, sempre discutir esse tipo de negócio na janela, pra gente olhar para fora e falar, olha isso aqui, olha o que a gente junto consegue conquistar lá fora. E você ficou um tempo longe, e quando voltou, por ter esse espírito, não é meu negócio, mas esse espírito, quando voltou, parecia que já estava... Que nunca tinha saído, né? Se sentiu em casa. Né? Mas até aqui no Ponta é minha casa mesmo. O backside, obviamente, é diferente. O backside é meu filho. Assim, eu criei aquele negócio, mas até aqui no Ponta foi de onde eu vim, né? Então eu tenho uma relação muito afetiva com esta marca também, né? Bom, a gente não vai parar de falar se não fechar o assunto, né? Aqui não. Então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço. Espero que vocês voltem, porque agora daqui para frente o Papo de Ponta vai ser sempre na área de tecnologia de software. Se a gente chamar alguém aqui do Porto, vai ser para falar de software do Porto. A gente vai falar da próxima temporada. Esse é o último episódio dessa temporada. O próximo episódio é 100% full stack. Mesmo que a gente traga outros parceiros, é para falar sobre tecnologia. É o que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, meninos. Até mais, tchau. Bora. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, essa conversa eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né? Isso aqui é a minha vida, é o que eu vivo o dia inteiro ali. Sempre a minha cabeça tá aqui ou tá lá. Ou eu estou ensinando a fazer isso, ou estou fazendo isso, ou estou escrevendo sobre isso, ou estou gravando vídeo sobre isso. Esse é meu mundo, é o que eu gosto de fazer. E eu também espero sempre que quem esteja do meu lado goste de fazer e óbvio que tem lá os ossos do ofício, né? Ou ossos do ofício, onde você tem ali alguns problemas para poder passar, mas é para cima desses problemas que a gente vai criar soluções. Para não tomar bronca do meu pessoal do marketing, vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, curte, faz aquelas coisas todas que precisam fazer para que poder o pessoal receber algumas informações em casa e avançar mais essa informação, tá bom? Até mais, até o próximo episódio.